Salve, salve pessoas! Hoje vamos falar do estrondoso sucesso de Pantanal, versão 1990. O Brasil parava pela primeira vez em décadas e o motivo não era nenhuma novela da Rede Globo. Quando ela exibia Rainha da Sucata, o público começou a se interessar por uma TV chamada Manchete. E o motivo? Uma história de onças, heróis a cavalo e um visual que ninguém nunca tinha visto na TV brasileira. Vamos entender como a primeira versão de Pantanal venceu a Globo na audiência e como ela mudou a forma de se fazer novela no país. Lembrando também que temos polêmicas na sua última reprise em 2008 no SBT. Então, para entender o sucesso, precisamos falar que Benedito Rui Barbosa ele ofereceu esse roteiro para a Globo. Claro que era com outro nome. E a resposta dela foi: não sonoro não. A emissora achava a produção cara demais e logisticamente impossível, né? Até porque eram os anos 90, uma outra realidade, uma outra época, comunicação muito precária, os equipamentos eram muito pesados e caros. Tem isso também, né? Mas a TV Manchete, num surto de loucura, ela decidiu que sim, investiriam nessa trama, e o que eles não sabiam que eles estavam prestes a fazer história. E os pontos desse sucesso são o cenário, né? O cenário Pantanal, totalmente diferente do que as novelas da concorrência. Pantanal investiu numa luz natural, num cenário natural, num paraíso até então desconhecido por muitos no próprio Brasil, né? A Amazônia sempre foi muito divulgada, mas o Pantanal era um mistério. Até os próprios atores falavam assim que muita gente descobriu o Pantanal através da novela, porque não era divulgado. O turismo quase até os meados dos anos 80 e 90, no Mato Grosso do Sul, era praticamente zero, né? E o que fez o Pantanal, a novela, ter esse sucesso, acredito também que era um ritmo diferente, né? Além da novela passava uma linguagem diferente e a quebra das cenas também, mostrando o Pantanal, as paisagens, uma trilha sonora muito bem escolhida, valorizava muito essa questão da terra, essa questão do mato, essa questão do homem e da natureza, através de muitas músicas, por exemplo, de Sai Guarabira, que cantaram o tema da Maria Marruá. Então falava muito sobre a natureza, sobre o sertão, sobre seus moradores. E é claro também, temos personagens aí que são icônicos, meio que quase que de uma conjectura grega, né? De mitos gregos, como o Velho do Rio, Juma Marruá, a mulher que virava onça, a Maria Marruá, interpretada pela Cássia Kiss, a protagonista que não era uma mocinha comum, né? Bela, ela era princesinha, não era rústica, vivida por Cristiana Oliveira. Ela era rústica, selvagem, um verdadeiro bicho do mato, e mitologicamente virava onça para se defender. Então, assim, é um papel muito bem interpretado pela Cristiana Oliveira. Foi um divisor de águas para a vida dela, mas vamos falar a realidade. A Cristiana Oliveira, ela seguiu a sua vida artisticamente com muito destaque. Logo após Pantanal, ela fez De Corpo e Alma, aquela novela polêmica, né? Novela marcante, mas foi muito mal. Vou dizer assim que ela, depois dos anos 2000, ela conseguiu ainda retomar boas atuações e relevância, mas nunca mais teve uma chance como Juma. Então ela é a nossa eterna Juma, muito bem interpretada, e não é desfazendo do talento dela, não. Mas tem personagens que são maiores que o ator, e ela encontrou isso. Juma é muito maior que Cristiana de Oliveira, e ela ficou marcada, eu acho que positivamente, mas no termo de artístico, talvez isso não seja tão bom para ela. E o que falar do Velho do Rio, vivido pelo Cláudio Marzo, onde vivia o José Leôncio, e o Velho do Rio, ao mesmo tempo,
com diferentes missões. O Velho do Rio era o defensor da natureza, ele que virava sucuri para atacar os coureiros, que isso também é bem interessante, que a novela focou nessa coisa da natureza e a agressão à natureza, né? Nos anos 90 tinha muito os caçadores de couro para vender couro de jacaré ilegalmente, e o autor foi muito feliz em ter divulgado essa vertente, esse senso de ecologia mesmo. E claro, isso visava uma guerra de audiência, que foi muito positiva para a Manchete. O Pantanal chegava a pico de 40 pontos de audiência. Isso aí era impensável a Globo, com todo o seu investimento, perder para uma Manchete que não tinha nem tanta tradição assim de novela. Mas, assim, vamos relembrar também de grandes atuações, como o Tenório. Aliás, nessa novela não teve participações pequenas, mas acho que todo mundo brilhou. Você tem uma ideia. Uma novela que contava com Sérgio Brito, Natália Timber, Rosa Maria Murtinho, que são pessoas que são referência no teatro, sempre foram. Então, assim, um sucesso dela se deve também muito a isso, né? A participações pequenas que se tornaram grandiosas. Como não lembrar do vilão Tenório, que viveu assim, um grande personagem que foi Tenório, com vamos dizer assim, uma cena extremamente polêmica, que foi a castração do Arcides, vivido pelo Ângelo Antônio, mas isso aí ficou muito marcado no público. Vamos lembrar da participação de Rômulo Arantes, também, que viveu um peão. Então, assim, Levi, no caso, né? Peão Levi. E também, como não lembrar da grande participação de João Alberto Pinheiro, saudoso. João Alberto Pinheiro, que interpretou Zaqueu, um homossexual, no caso era um mordomo, e se tornou peão, tendo apaixonado pelo Aristides. E interessante, a novela também abordou esses temas, o machismo, os preconceitos, claro, né, pela ótica do peão, pela ótica de uma pessoa rústica, uma pessoa simples, mas você vê uma pequena participação que virou gigantesca, inesquecível, esse ator que infelizmente nos deixou 2 anos após a exibição da novela. O Pantanal, assim, teve grandes atuações, como não lembrar das rodas de violão, Sérgio Reis e Almir Sater interpretando o mitológico Trindade, que tinha pacto com o Cramulhão. Todas essas questões, assim, Pantanal foi simples e funcionou muito, dialogou muito com o brasileiro. O brasileiro se interessou, lembrando que a Manchete exibiu a reprise em 91 para 92, em 98, já no apagar das luzes, quando ela já estava falindo, entregando a sua concessão à Rede TV. E aí veio a grande polêmica em 2008, quando Silvio Santos arrematou em um leilão de uma produtora as fitas da novela. Bom, ele arrecadou fisicamente esse espólio aí da falência da Manchete, mas não os direitos de exibição, que era do Benedito Rui Barbosa. Ele acionou a justiça, ele ganhou, mas a justiça estabeleceu, você vai ganhar 250 mil. Ele achou muito pouco, e isso vai rolando até hoje para ter uma correção, e ele alega que o SBT faturou bem mais do que isso, né? Então, assim, na malandragem, o SBT exibiu essa novela aí, mas também fez sucesso, né? Agora, eu não sei quanto que arrecadou nisso tudo, mas mostra que Pantanal é uma novela atemporal, é uma novela que marcou
e que mudou completamente o panorama das novelas. Ela incomodou, mas assim, para a Manchete ela foi um sucesso, mas não tanto um sucesso comercial, porque ela não conseguiu também negociar o valor de patrocínio tão alto quanto uma novela da Globo. E depois de um sucesso Pantanal, que era para arrecadar bastante dinheiro, ela se perdeu investindo numa novela chamada Amazônia, que foi um fracasso. Então, assim, a Manchete não conseguiu manter um nível alto na sua teledramaturgia. Então, Pantanal se marcou muito, foi um divisor de água para os seus atores. Antônio Petrin, que viveu, como eu falei, o Tenório, um personagem, vou dizer, asqueroso, muito marcante. Ele chegou a ser até agredido por populares no aeroporto devido ao seu personagem, muito bem feito, muito bem estudado. Todo mundo se destacou ali, né? Então, assim, uma novela que chamou o povo para si, dialogou com o popular, mostrando as belezas do Pantanal e as belezas de uma vida simples de pessoas rústicas, divulgando o estado do Mato Grosso do Sul. E ela ficou marcada para sempre nos nossos corações aí. Lembrando que estou falando da primeira versão. Não vi o remake e prefiro não ver, prefiro ficar com a lembrança da primeira versão de Pantanal. Lembrando que ela incomodou tanto a Rede Globo que ela colocou uma minissérie Riacho Doce, porque se o povo queria ver nudez, que era também um pano de fundo de Pantanal 1990, aquela inovação, a nudez pura num paraíso, a Globo copiou também. Riacho Doce também num paraíso tropical, ao invés de um paraíso bucólico como era o Pantanal, um paraíso sertanejo, mas colocou a natureza e a nudez também como elementos. E vamos destacar também grandes personagens como grandes atores, na verdade, Paulo Gorgulho, que foi sucesso tão grande que começou com Zé Leôncio jovem e voltou como Zé Lucas de Nada. Grande destaque para ele, como eu falei, o Zaqueu e, na verdade, a Thalia Timbert também. Mostrou com toda a sua experiência e talento que ela poderia contribuir. Claro, tinha um grande elenco, Tarcísio Filho, ótima atuação também, e eu vou destacar Rosa Maria Murtinho, que entrou já no final, mas mostrou que veio toda a experiência dela, conseguiu passar toda a verdade do personagem dela, Zuleika. Claro, como não esquecer da Bruaca, como também outro papel marcante também, vivida pela Ângela Leal. Claro, difícil enumerar os fatores de sucesso, mas esses atores têm que levar com orgulho. Cada personagem desse foi uma novela marcante mesmo. E interessante mostrar esses elementos também, como a Sucuri, a Mortal Sucuri, um rio de piranhas, a justiça feita ali no Pantanal, vamos falar assim, a justiça feita pelas próprias mãos, né? Essa crítica social. O Pantanal teve muito elementos de ecologia, de crítica social, uma reforma agrária, a disputa de terra, a grilagem e essa coisa do pobre sendo oprimido, né, pelos coronéis. Então, isso foi só um pouquinho do resumo de que foi Pantanal. Na verdade, mais um daqueles sucessos épicos, difícil de explicar, como que uma novela que até então ninguém dava nada, fez tamanho sucesso e, ainda hoje, ela é marcante em nossos corações. Forte abraço e até o próximo vídeo.